Tecnologias e dados a serviço de um bem maior. Como é que nós podemos pensar a oportunidade, o poder que tem este tipo de conhecimento e tecnologia para as comunidades mais vulneráveis? Próximo painel, que é o último painel da noite, antes do encerramento, que vai ser mágico, a gente vai chamar as 3 pessoas que têm feito transformações incríveis com esse público que a gente quer. Vou chamar ao palco o Alexandre Amorim, que vai também facilitar o painel, a Luara de Cândido, vamos para cá também, e o Samuel Santos, também conhecido como Samuca. Por favor, tomem espaço no palco e recebam suas grandes palmas. Bem-vindos. Empreendedorismo social. A Ásia. Boa noite, gente. Boa noite. Muito bem, estamos no último painel da noite, sextando juntos aqui, e vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo social. Primeiro quero dizer que estou muito feliz em estar aqui hoje. Faz 15 anos que eu empreendo socialmente e estou tendo a honra, dada aí pela Silvia, por toda a equipe do Social Good, de estar aqui nesse palco junto com vocês. Muito feliz em falar sobre empreendedorismo social e a gente poder ter convidados tão especiais que vão estar compartilhando jornadas, aprendizados e muito mais. Quero saber aqui quem que é empreendedor social que está aqui hoje. Levanta a mão, por favor. Ótimo, temos algumas pessoas, bacana, legal, legal. Então, parabéns para vocês desde já, né? Não é uma jornada fácil. Gente, rapidamente quero me apresentar. Sou Alexandre Amorim. Eu comecei a empreender socialmente, como falei, 15 anos atrás, na área da pessoa com deficiência, uma organização chamada ACID Brasil. Eu tenho uma irmã, a Laura, que tem síndrome de Down e autismo, e ela foi a motivação para a gente começar essa organização, eu e mais 2 amigos na universidade. Jornada super difícil, começamos com R$300, e aí demos muitas cabeçadas, mas com conhecimento que a gente foi adquirindo, conexões e acesso a recursos, a CID cresceu muito, é uma organização que está espalhada pelo país inteiro. E há 2 anos atrás, a convite de um grande amigo e hoje meu sócio, meu xará Alexandre, nós iniciamos uma escola de impacto. A Água Social é uma escola de impacto voltada para acelerar empreendedores sociais. E é isso que a gente faz todos os dias. Há 1 ano de operação já trabalhamos com mais de 400 empreendedores e é um pouco também desses aprendizados que a gente vai poder compartilhar por aqui. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente está com o stand ali fora e depois podemos conversar. Mas não quero me alongar, quero trazer para vocês aqui, se apresentarem um pouquinho, poderem compartilhar um pouco das jornadas de vocês e a gente fazer um bate-bola. Quem tiver perguntas, por favor, levanta a mão, a gente faz algo aqui para todo mundo interagir. Vamos lá, quer começar, Laura? Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa estar aqui no festival depois desses 2 anos de pandemia. Eu sou a Luara, eu sou pesquisadora e empreendedora social. Também sou fellow Social Good Brasil, e os fellows queridos. E a minha jornada no empreendedorismo social começou relativamente cedo, dada, se eu comparo a minha idade de hoje, estou com 40, desde os 20 eu me vejo como empreendedora social. Então, eu já transitei em diferentes espaços do ecossistema de impacto social, já trabalhei diretamente com ONGs, com projetos em prefeituras. E em 2013, após uma demissão inesperada de um projeto numa prefeitura, eu decidi abrir a minha primeira empresa, a minha primeira consultoria, para contribuir com organizações do terceiro setor e negócios sociais. Atualmente, então, eu atendo organizações, negócios sociais, trabalho com uma ONG chamada Aldeia da Fraternidade, em Porto Alegre, que trabalha com educação. E neste ano, eu lancei uma marca, a UI 2030, que visa fortalecer culturas regenerativas e impulsionar práticas em prol dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente faz isso como? Por meio das mensagens que são expressadas nas camisetas, nos nossos produtos, e por meio das experiências oferecidas para a comunidade.
Então, inicialmente é isso. Vai ser um excelente painel aqui, uma excelente troca com vocês. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Samuel, mas a galera acaba me chamando por Samuca. Primeiro, agradecer a organização pelo convite de estar aqui. Sempre tem um ditado árabe que fala que quando a gente compartilha uma dor, ela se transforma em meia dor. E quando a gente compartilha uma alegria, ela se multiplica. E sempre poder contar um pouquinho da minha história e contar um pouquinho a história dos Cidades Invisíveis é sempre motivo de muita alegria, me enche o coração, fico quentinho, mesmo esse evento do Sudeste em Florianópolis, que dá sol, dá frio. Então aqui é um momento de compartilhamento, um momento de contar um pouco das experiências. E se falar de Cidades Invisíveis, vai falar um pouquinho de Samuca, manezinho, dá para perceber porque a gente acelera o jeitinho de falar. Torcedor do Figueirense. E fui professor, minha primeira carteira assinada foi ser professor de Direito, foi minha formação. Fiz Direito porque eu era péssimo em matemática, eu só passei porque eu colava demais em matemática. Então eu acabei indo para o Direito porque eu gostava de ler, gostava de escrever. Mas antes do Direito apareceu a fotografia na minha vida. E a fotografia, para mim, ela é uma forma da gente manifestar aquilo que a gente acredita para o mundo. Eu era péssimo como em outras artes, eu sempre quis trabalhar desenhando, mas eu era muito ruim. E acabei me encontrando na fotografia. Então, o Cidades Invisíveis começa como um projeto fotográfico, que é esse recorte que a gente faz da realidade que a gente quer enxergar. E a partir desses recortes da realidade que eu fui fazendo, eu fui me descobrindo, e fui meditando, e fui encontrando o caminho. E mesmo como professor de Direito, e estar em sala de aula, que eu sempre falava para meus alunos, né? Aqui eu posso estar contando um monte de coisa para vocês, que estão em livros, está no Google, mas eu quero despertar essa curiosidade. Né? Eu acho que o que eu mais tentava fazer em sala de aula, em mais de 15 anos em sala de aula, era despertar a curiosidade dos meus alunos e das minhas alunas, para que a galera fosse atrás daquela informação. Eu acho que é isso, assim, o que falta é essa paixão de fazer as coisas, esse propósito, essa vontade. E todos os dias, óbvio que tem dias ruins, e um dos desafios de empreender, ainda mais na área social, essas dificuldades que a gente tem, mas é essa paixão que quando a gente acorda, a gente quer fazer diferente, a gente quer fazer acontecer. E o Cidades Invisíveis completa 10 anos, né? Eu fui servidor público da Secretaria da Fazenda, eu era infeliz, eu botava um sapatênis com uma camisa dobradinha e trabalhava todo dia, até o momento que, caramba, eu preciso seguir a minha vida e servir as pessoas com Cidades Invisíveis, e aí foi a pandemia, que aí veio esse choque, aí a coragem de largar o serviço público como servidor da Secretaria da Fazenda e mergulhar no Cidades Invisíveis, que já tinha 8 anos. E é muito massa, porque eu vejo pessoas aqui que já passaram ou que passam pela trajetória dessa jornada, vejo pessoas usando as nossas roupas, e cada vez que eu vejo alguém usando uma camiseta, uma jaqueta corta-vento, como eu vi alguém usando aqui dentro, contar essas histórias. E não as minhas histórias, porque eu sou filho de classe média, eu sou privilegiado, eu sou branco, e sim essas histórias de quem deveriam estar aqui no palco contando, que é as histórias da superação, da resistência, daqueles que diariamente têm milhões de dificuldades a mais. E o meu papel, que eu encontrei como esse ser privilegiado que eu sou, é de ser ponte e de construir boas conexões para a geração de oportunidades. Muito bom, parabéns. Muito bom, gente, excelente. Vocês têm histórias maravilhosas, histórias, né, muito que vêm de vocês, e acredito que todos os empreendedores sociais têm muito disso, né, algo que vem de dentro para fora, né. Acho que é engraçado quando a gente fala em empreendedorismo, a gente às vezes fala, eu vi uma oportunidade de mercado, né. Quando a gente fala do empreendedorismo social, geralmente é algo que nasce dentro e a gente coloca para fora. Mas, né, como falamos aqui, é uma jornada cheia de desafios. Se empreender já é difícil, empreender socialmente talvez seja, no mínimo, duplamente mais difícil. Qual o maior desafio que vocês tiveram na jornada de vocês? Bom, um dos desafios que eu percebo, assim, que foi marcante para mim, foi na minha trajetória quando aconteceu a demissão, né? Eu trabalhava na área social, mas com carteira assinada, tinha essa segurança. E, a partir disso, eu comecei a me questionar, porque esse desligamento se deu justamente por eu
questionar algumas coisas no modelo que estava ali estabelecido. E aí eu comecei a pensar que eu teria que, talvez, eu criar o meu próprio trabalho, empreender para poder estar conectada com os valores que eu acreditava. Empreender em rede, que é o que eu acredito. E, nesse momento, o desafio maior foi não ter um capital econômico ali para poder dar um start no negócio. E, ao mesmo tempo, foi legal porque eu pude fazer o exercício de entender que capital não é apenas financeiro. Então, eu fiz um exercício de fazer meu mapa de recursos assim, internos. Todo o conhecimento, a experiência, a rede que eu tinha, as ferramentas que eu tinha. E foi assim que eu comecei, né? Aí, pude realmente abrir a primeira empresa e começar a empreender em rede, né? Empreendedorismo não significa só não é ter um CNPJ, né? É muito mais que isso. Mas quando a gente escolhe esse caminho de uma forma mais autônoma e não vinculada a uma estrutura, tem vários desafios. Eu acho que esse foi um momento bem marcante e eu me sinto feliz por ter tido a coragem de seguir adiante. Caramba, que legal. Obrigado pela tua existência e por continuar lutando. Para mim, o maior desafio, primeiro como pessoa, foi aprender a usar o Excel, fazer planilha. Ainda sou muito ruim com números, então, lá em 2012, quando eu comecei a fotografar e criar as primeiras camisetas, a ideia era bem simples, gente, era assim, ó. E é muito doido, porque a gente nunca sabe o que o encontro pode gerar. Às vezes gera medo, só que é passo por passo que a gente vai conhecendo a jornada. E quando eu comecei com a primeira camiseta dos Cidades Invisíveis, eu nunca imaginei aonde a gente estaria agora. E aí eu fiz, sei lá, não lembro agora, mas 50 camisetas de um menininho chamado Aleph, do Alto da Vila Aparecida. E aí eu vendi 50 camisetas e perguntei para aquela família o que eles precisavam. Aí eles precisavam de colchão, cesta básica e mais algumas necessidades básicas de sobrevivência. E eu lembro que com todo o recurso da venda, eu comprei o que eles precisavam. Aí eu precisava fazer a segunda camiseta. Daí eu pensei, tá, mas não guardei nada. E assim foi durante muitos anos. Então a primeira dificuldade para mim em Samuca foi entender a parte de gestão financeira, de ter esse controle, né, para pensar como empresa, com olhar de empresa. Hoje, depois de 10 anos, a gente hoje tem 21 colaboradores, que são educadores, coordenadores na nossa unidade do Morro da Mariquinha, no Vidigal, Rio de Janeiro. A gente tem no Monte Cristo, uma unidade de modelagem, corte e costura, e a gente tem lá no Raso, que é Sertão da Bahia. Então, a gente tem hoje vamos chamar de folha de pagamento muito alta para manter esses projetos, que depois também de muito mergulhar dentro dessa jornada, que eu fui entender que o assistencialismo ele é uma transação temporária, ele não é uma transação verdadeira, transformadora, né? O assistencialismo ele é importante porque tu mantém, tu termina com a fome naquele momento, tu consegue suprir o frio, mas ele não gera uma transformação. Quando tu dá as costas para aquele problema vai continuar existindo. Então, todo esse ressignificado de como desenvolver um trabalho social significativo, valoroso e transformador, foi a partir da criação das unidades bonsai que a gente tem, que é uma aceleradora de potenciais humanos, que acontecem atividades todos os dias com pessoas remuneradas. E muitas dessas pessoas que são os nossos coordenadores e educadores são da própria comunidade. Qual é o maior desafio? Captar recursos todo mês para pagar as contas. Para mim, esse é o maior desafio. Muito bom. Esse é um grande desafio mesmo, né? A gente tem, aqui contando agora um pouquinho da experiência da água, assim, né? Acelerado centenas de empreendedores Brasil afora. E esse é um ponto que a gente vê, né? Achar um modelo sustentável. E aí a gente tem algo que vem muito das startups, acho que está muito ligado à tecnologia, que é o tal do pivotar, né? Então eu tentei por um caminho, não deu certo, eu mudo para cá. E existe um equilíbrio que eu queria perguntar para vocês aqui, bem de bate-pronto aí, vamos pensar juntos. Quando que eu estou sendo teimoso e quando que eu estou mudando demais? Né? Ou seja, na busca, por exemplo, de ter um modelo que seja sustentável. Quando que eu sei que, nossa, é hora de mudar, porque aquele modelo não está dando certo? Ou quando que eu estou mudando demais e estou perdendo meu foco? Vocês têm alguma opinião sobre isso, da trajetória de vocês? Então, eu acho que depende muito do negócio, né? Nas minhas experiências, eu percebi, é muito do feeling, de eu ir sentindo, assim. Agora, com a UI, por exemplo, é uma marca nova, a gente está aí há 5 meses,
Então, eu percebo que é preciso testar, né? Não adianta só ficar com a ideia ali, é preciso realmente testar e sentir e ir adaptando. Mas eu não sei te dizer um tempo, assim. Eu sou muito de... Eu não abraço o que não está dando certo, assim. Não me apaixono pelas minhas soluções que eu invento na minha cabeça, assim. Eu acho que é olhar para a realidade. Enquanto empreendedora social, enquanto empreendedores, é muito importante olhar para a realidade, entender realmente qual é o problema ali. E se não está dando certo, é porque talvez a solução precise mudar mesmo. Para foco tem Ritalina e tem Vivance, que ajuda muito para conseguir ficar concentrado. Isso é fundamental para conseguir ter um pouquinho de sobrevivência também. Mas o que eu fiz durante um tempo para tentar resolver e enxergar? Porque teimoso, talvez eu seja bem teimoso, mas foi uma questão de necessidade. A gente começou como uma marca social. A gente vendia camisetas para gerar recurso para desenvolver as ações. Só que o lucro de um produto, como uma camiseta, é um lucro pequeno, é uma margem pequena de lucratividade que a gente tem. Então, para a gente conseguir, hoje destinação para o social, todo mês é 100 mil reais que a gente investe como Cidades Invisíveis, como entidade. Não consigo nem longe disso vendendo roupa. Fica muito distante. Hoje a roupa ela é quase como uma contação de histórias que uma pessoa está usando. Né? Ela se mantém. Então, nem foi teimosia, foi uma questão de olhar para aquela realidade. Bom, a gente quer chegar aqui. Então, a gente começou a criar outras fontes de captação de recursos, como, por exemplo, o Programa Sócio-Voluntário, que é um programa de adesão que pessoas físicas contribuem mensalmente com Cidades Invisíveis. E aí tem planos mensais. Criamos uma recorrência. Então, isso já dá uma certa segurança para a gente poder contratar um coordenador, um educador de dança, um educador de yoga, um educador de informática. Então, foi o principal programa que a gente criou para dar um sustento, foi o programa sócio-voluntário. Então, teimosia, ela existe, concordo contigo, ela tem o seu limite, mas eu acho que a realidade vai nos colocando em situações que tem que tomar uma decisão. Pô, tu quer crescer para um caminho, tu quer começar a desenvolver mais, impactar mais, e aqui não está dando a geração de renda suficiente, então tens que ou mudar ou criar outros planos, né, de recorrência. Muito bom, nossa, essa questão da gente mudar, né? A gente precisa o tempo inteiro estar se reinventando, né? É muito legal de você trazer, tem uma ideia inicial, para cá que eu vou atacar, mas vi que não deu, criei uma outra. E esse mecanismo da gente se reinventando tem que ser rápido, porque acho que os empreendedores precisam ser rápidos, senão, né, o tempo acaba, o dinheiro fica curto e aquele sonho se esvai, né? Pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui? Como é que estamos? Sem timidez, estamos todo mundo em casa. Vamos lá. Quem quer perguntar? Dou-lhe uma. Então eu vou seguir com as minhas aqui. Bora lá. Mas se alguém quiser, é só levantar a mão que eu vejo. Gente, uma outra questão aqui que eu acho que é fundamental. Resolver um problema social em escala. A gente teve um painel antes que trouxe essa provocação. Será que a gente vai para a escala ou será que a gente fica focado num território, num público e visa uma transformação mais profunda? Qual que é a opinião de vocês? Vocês hoje estão buscando construir coisas que sejam escaláveis, Brasil afora, construir tecnologias sociais que possam ser replicáveis, ou vocês estão na visão de aprofundar o impacto em um território ou um público específico? Bom, eu acho que depende, de novo, depende. Mas no meu modelo de negócio, eu busco mais local, mais profundidade. Eu acredito muito nas micro-revoluções e no trabalho em rede. E eu acho que quando a gente pensa em negócios sociais, é muito importante a gente entender realmente o contexto, né? E a gente vive num país gigante, com uma diversidade imensa, e vai ser diferente, né? Por mais que a gente consiga escalar, talvez perca um pouco ali algo mais específico de uma comunidade. Então, eu acho que nessa ânsia de escalar, de fazer rápido, a gente pode estar, na verdade, atrasando um pouco, assim, no sentido de realmente não alcançar a raiz desses problemas. Eu acho que talvez se reproduzam estruturas que geram o caos que a gente vive, que geram as desigualdades. Então, eu estou caminhando para esse olhar, né, tanto que a UI traz essa questão das culturas regenerativas, que é muito esse olhar mais profundo para si e para o outro,
ir para as comunidades e fazer com as pessoas e não para as pessoas. A gente, dentro dos Cidades Invisíveis, a gente tem procurado reduzir a quantidade de atendimento e aumentar a qualidade dos atendimentos. Então, como a gente se propôs, né, dentro de cada unidade, ter curso de informática, modelagem, corte e costura, as aulas de boxe, de dança, a gente está tentando cada vez mais aprimorar o aperfeiçoamento daquilo que a gente está oferecendo e se preocupando muito menos com a quantidade. Isso foi também um desafio porque se a gente mostra números, né, de dados, a gente não impacta, a gente atende 500 mil pessoas num mês. Né? A gente atende 200 pessoas. E 200 pessoas para a gente hoje custa R$150 para oportunizar esse acesso à educação digital, cidadania digital, a parte de customização de moda, de empreendedorismo, de informática. Então a gente tem se preocupado muito com essa entrega de qualidade. O meu olhar, né, de Samuca é sempre um olhar muito otimista, mas no dia a dia, assim, porque os problemas sociais eles são tão grandes do momento que a gente acorda, do momento que a gente está aqui, que se tu olha no momento macro de problema social, te dá muita frustração. E aí, né, aí para em terapia, tu chora, tu se frustra, tu acorda de madrugada. Eu recebo mensagem quase todos os dias da galera do Frei Damião, que metade dos novos barracos da Nova Esperança, da Marielle Franco, não tem, da Elza Soares, são ocupações saindo no Frei Damião, não tem banheiro. Então, se tu começa a entrar nesse fluxo de pensamento, que metade de quase 15 mil pessoas no Frei Damião, com as suas novas ocupações, não tem banheiro, e aí tu visita essa casa e tu não consegue, tu entra no barraco, e o barraco não tem um banheiro com 14 pessoas dentro daquela convivência, te causa muita frustração no sentido de, caramba, a gente não consegue mesmo caminhar. Então, eu acho que o olhar vai pé por pé, passo por passo, acende a tua lanterna, ilumina um caminho do outro, ilumina o teu caminho também, e fazer esses trabalhos pontuais. A gente tem tentado reduzir e entregado mais qualidade da nossa entrega. Muito legal, muito boa análise, porque essa coisa dos problemas sociais ou ambientais, né, a gente realmente cria um senso de urgência, às vezes traz uma responsabilidade e até uma culpa, né? Em alguns casos, assim, dependendo do que você está ali lidando, você começa a sentir mal com aquilo e precisa ponderar muito bem. Temos uma pergunta ali? Acho que deu para ouvir. Obrigado. Posso pedir para vocês repetirem a pergunta no palco para o pessoal que está em casa também ouvir? Ele perguntou como que a gente faz para ter as métricas de resultado das ações que a gente desenvolve. Então, eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu tenho junto com a ONG Aldeia da Fraternidade, que já estou trabalhando com a ONG há 7 anos e trabalho com educação. E é muito importante essa parte, é um desafio, realmente, a mensuração. A gente entende que é importante, primeiro, identificar realmente qual é a solução que aquela organização está se propondo a oferecer para o mundo. Então, no caso de educação, tem vários indicadores macro que a gente já vai olhar em relação à qualidade do ensino, em relação ao número de crianças que estão frequentando. E os outros programas, como culturais, esportivos, também, se eles visam, por exemplo, desenvolver habilidades socioemocionais, aí tem diferentes instrumentos, né? E aí a gente traz um pouquinho, até muito, dos aprendizados aí do Socialgo de Brasil, a parte de dados. Eu também trabalho na área de pesquisa, então, pesquisa qualitativa também. Tem coisa que é difícil medir no Quant, mas aí a gente busca um método para passar esse qualitativo, né? Como entender a jornada, por exemplo, de uma criança, como entender a transformação dessa criança. Isso se dá por meio de registros. A gente faz registros, podem ser, por exemplo, relatórios onde a gente entende que a criança ali está... Ela pode dar o depoimento dela, tem o olhar também do educador, o olhar das famílias.
né? Mas realmente é um desafio em alguns aspectos, né? E entender a transformação social, a gente nunca pode afirmar que é uma organização específica, um negócio social específico que está gerando uma transformação social, porque é sistêmico. Então, é muito importante esse olhar macro também. Se a gente quiser medir a médio e longo prazo, exige toda uma técnica aí diferente, a gente fazer comparação entre grupos, e aí é um desafio maior. Mas, no geral, e na aldeia, na experiência da aldeia, a gente faz essas mensurações, tanto quali quanto quanti. A gente está desenvolvendo um sistema para isso também. Então, acho que tem caminhos aí diferentes para poder fazer isso. A gente, respondendo sobre métrica e indicador, eu acho que é um dos grandes desafios que empreendedores e organizações sociais, seja um negócio social, uma entidade, uma organização sem fins lucrativos, é tu ter realmente indicador de qualidade, indicador de como que tu está conseguindo transformar a vida daquelas pessoas. Para a gente, né, a gente tem, né, sempre análise de dados, então a gente tem os coordenadores que vão nos mandando, né, a lista de presença, assiduidade, de resultado, de qualidade, de pesquisa com as famílias do que elas estão achando, mas eu dou até um passo para trás. Assim, quando a gente começa a desenvolver ações dentro de uma comunidade, a gente tem uma metodologia, que é a metodologia do programa Bonsai, que começa com um censo, que é de ter uma escuta ativa com a própria comunidade. Então a gente faz uma análise, a gente faz um formulário, a gente pesquisa de porta em porta, na medida do possível. Então, no Morro da Mariquinha, 1/3 das casas do Morro da Mariquinha, a gente pesquisa o que aquelas pessoas querem aprender, o que elas querem se desenvolver, e a partir disso a gente desenvolve aquelas atividades que a gente está se propondo. Então, a partir daí, depois que a gente faz isso, a gente tem um outro desafio, que também, além de analisar indicador e ter essas métricas de qualidade do que está fazendo, é do fortalecimento de vínculo e de engajamento daquelas pessoas. Então, acho que isso é muita sensibilidade do olhar, de tu estar no dia a dia para escutar as pessoas. Eu acho que isso faltou muito, e eu aprendi muito isso. Né? Durante alguns anos, os Cidades Invisíveis, o olhar de observador, eu achava que eu sabia qual era a solução de um problema que a comunidade enfrentava. E hoje não, hoje tem que escutar diariamente uma escutativa com as pessoas para saber o que elas precisam, o que elas querem. Elas querem empreender, elas querem trabalhar na área da estética, elas querem trabalhar com informática. Então, a gente começa a se desenvolver a partir disso. E aí depois tem sistema como Bússola Social, que te entrega todos esses números e gráficos, né, de monitoramento de dados, que é muito bom. Né? Bússola Social é importante para essa gestão de dados. Né? Muito bom. Gente, voou o tempo, acabou nosso tempo. Quero aproveitar aqui para agradecer Samuca, Luara, foi um prazer estar com vocês, né? Muito obrigado pela oportunidade aí, Social Good, da gente estar junto. Gente, quero rapidamente fazer mais uma vez o convite para conhecerem um pouquinho da Água Social, Cidades Invisíveis. A gente está com o espaço ali fora. Como comentei no início, a Água é uma escola de impacto. Estamos aqui para apoiar empreendedores sociais. Quem quiser conhecer, estamos lá. E muito obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite para todo mundo.